Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um documento bem importante para quem está pensando em alugar seu imóvel por curta temporada. É o contrato de prestação de serviços da Hospedarte, especificamente a versão V4 de 11 de junho de 2025. Isso aí. A nossa ideia aqui é destrinchar os pontos principais desse contrato, sabe? Focar em explicar o que ele realmente significa para os proprietários, mas sem ficar dando opinião, né? Só esclarecer mesmo. Exato. A gente vai olhar para a estrutura do acordo, para as responsabilidades de cada um, né, proprietário e administradora, e também para os detalhes financeiros, operacionais. Certo. O objetivo é deixar claro que a administradora, que é a HSADM de Bens LTDA, está propondo para o dono do imóvel. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico. Qual é exatamente o serviço que a Hospedarte se propõe a fazer segundo as primeiras cláusulas ali, a 1 e a 2? O que o proprietário pode esperar na prática? Olha, basicamente a Hospedarte se compromete a administrar, gerenciar e também divulgar as locações de curta temporada do imóvel. Curta temporada, tipo, até 90 dias, né? Isso, aquelas de até 90 dias. E eles fazem isso tanto na plataforma própria deles, quanto em outras, tipo Airbnb, Booking.com, sabe? As mais conhecidas. Entendi. E os serviços, bom, vão desde a preparação inicial do imóvel, isso inclui fazer uma inspeção, cuidar da limpeza, até dar umas sugestões de layout para deixar o anúncio mais atraente, né? Ah, legal. E daí vai para a gestão completa mesmo. Criar os anúncios, definir os preços olhando o mercado, cuidar do calendário, das reservas, organizar a limpeza e a reposição de itens básicos entre uma estadia e outra, dar suporte para o hóspede. Uhum. E também ajudar se acontecer algum imprevisto, tipo algum dano no imóvel durante a estadia. Você mencionou essa preparação inicial, a vistoria. Como funciona essa parte? Parece importante, né? É fundamental. Antes de começar tudo, a Hospedarte vai lá e faz uma vistoria para checar se o imóvel está ok, se atende aos requisitos mínimos deles. No contrato, eles chamam de itens obrigatórios. Tipo o básico para funcionar, imagino. Exato. Coisas essenciais, móveis, eletrodomésticos funcionando, essas coisas. O laudo dessa vistoria pode até sugerir uns itens desejáveis, sabe? Coisas que podem melhorar o anúncio, atrair mais hóspedes. Entendi. E os obrigatórios, o proprietário tem que providenciar? O proprietário precisa garantir que esses itens obrigatórios estejam lá e funcionando. E também fotos profissionais e um enxoval, tipo roupa de cama, banha no padrão que a Hospedarte define, são indispensáveis. Ah, e é bom saber que eles podem contratar terceiros para fazer alguns desses serviços, tá? Tipo a limpeza ou as fotos. Ok, ficou claro o lado da Hospedarte. Agora, virando a moeda. Quais são os compromissos principais do proprietário? O que a cláusula 3 diz sobre isso? Bom, primeiro, o proprietário declara que é o dono legítimo ou que tem o direito de sublocar aquele imóvel e que está tudo certo com a documentação, sem pendências. Ele também garante que os dados dele e do imóvel estão corretos. Certo. Aí ele concorda com a forma como a Hospedarte vai definir os preços e também se compromete a não cancelar reservas que já foram confirmadas e nem pode ficar acessando o imóvel enquanto tiver hóspede lá, claro. Faz sentido. E tem um ponto bem importante aqui, a exclusividade. O proprietário não pode oferecer o mesmo imóvel para curta temporada por outros meios, sabe? Nem por conta própria, nem com outra administradora ou plataforma. Ah, exclusividade total para curta temporada, então. E isso, para esse tipo de locação, sim. Isso é bem comum nesse mercado, porque permite que a administradora otimize a ocupação e os preços sem concorrência para o mesmo imóvel vindo de outro lugar. Entendi. E as despesas do dia a dia do imóvel? Tipo conta de luz, condomínio, e se o próprio dono quiser usar o apartamento? Boa pergunta. As contas normais, IPTU, luz, água, condomínio, pacote de TV e internet, continuem sendo responsabilidade do proprietário. Ok. Ele tem que manter tudo pago e, se a hospedar pedir, fornecer os comprovantes e até os dados de acesso, tipo login e senha da internet. Também precisa garantir que aqueles itens obrigatórios estejam sempre disponíveis e funcionando. E contratar um seguro residencial básico, pelo menos contra incêndio. E uso próprio? O proprietário pode usar, sim. Ele pode bloquear o calendário para uso pessoal, mas tem um limite, no máximo 30 dias por ano. E precisa avisar a hospedar, com antecedência, claro, e respeitar as reservas que já existem. Não pode cancelar uma reserva confirmada para usar o imóvel.
e depois que ele usar, a limpeza fica por conta dele. Ok, entendidas as responsabilidades de cada lado. Agora vamos para a parte que geralmente interessa muito, a grana. Cláusula 4ª. Como funciona a comissão da hospedar e o repasse por proprietário? Certo, vamos lá. A comissão da Hospedarte é de 15%. Mas aqui tem um detalhe importante. Esse percentual é calculado sobre o valor total que a Hospedarte recebe das plataformas depois que as próprias plataformas e os meios de pagamento já descontaram as taxas deles. Ah, então não é 15% sobre o valor total que o hóspede paga lá no início? Exatamente. Não é sobre o valor bruto total. É sobre o valor que efetivamente chega para a Hospedarte, já descontadas as taxas do Airbnb, Booking, taxa de cartão, etc. O contrato até dá um exemplo para ficar mais claro como esse cálculo funciona. Entendi. É 15% do líquido que vem das plataformas. E o dinheiro do hóspede vai direto para o Hospedarte, então? Isso. Os pagamentos dos hóspedes vão para a conta da Hospedarte, aí ela faz o repasse para o proprietário. E quando esse repasse acontece? Mensalmente. A Hospedarte repassa o valor líquido para o proprietário até o 10º dia útil do mês seguinte ao da apuração. A referência é a data de check-out das estadias daquele mês. E desse valor que o proprietário recebe, já vem descontadas as taxas dos canais, a comissão da Hospedarte? Isso, desconta as taxas dos canais, a comissão deles de 15%, taxas de transferência bancária, se for o caso, e qualquer outro custo que tenha sido combinado antes, né? Tipo, alguma manutenção específica que a Hospedar tenha adiantado. E vale lembrar, né? A Hospedarte é uma intermediária. Exato, é fundamental entender isso. Eles não garantem ocupação mínima, nem um retorno financeiro específico para o proprietário. O risco do negócio, de ter ou não hóspedes, continua sendo do dono do imóvel. E reparos, tipo desgaste normal. Também são responsabilidade do proprietário. Se estragar um chuveiro por uso, por exemplo, é o proprietário quem arca com o conserto. Ok. Para fechar o ciclo do contrato, vamos falar do término. Cláusula 5ª. E se uma das partes quiser rescindir, como funciona? Olha, tanto a Hospedar quanto o proprietário podem rescindir o contrato sem precisar de um motivo específico, mas tem regras, claro. Certo. Se for o proprietário quem decide sair, ele tem que honrar todas as reservas que já estão confirmadas no calendário. Se ele rescindir logo no comecinho, nos primeiros 90 dias de contrato, tem uma multa de R$900. Que seria para cobrir os custos iniciais deles, imagino. Exatamente, custos de setup, fotos, anúncio inicial. Depois desses 90 dias, o proprietário pode sair sem multa, desde que avise com 30 dias de antecedência. E se avisar com menos tempo? Se o aviso for menor que 30 dias, aí tem uma multa de R$500. E um ponto crítico. Se o proprietário sair e não honrar as reservas confirmadas, ele vai ter que arcar com as multas que os hóspedes ou as plataformas cobrarem e ainda remunerar o Hospedarte pelo trabalho perdido. Entendi. E a Hospedarte também pode rescindir? Pode também. As regras são parecidas. Eles precisam avisar com 30 dias de antecedência. E, claro, existe a possibilidade de rescisão por justa causa para ambos os lados, né? Se alguém descumprir alguma cláusula importante do contrato. Então, para a gente resumir tudo, o que a gente viu aqui é que se trata de uma parceria, né? A Hospedarte entra com a expertise e o trabalho de gerenciar a locação de curta temporada. Isso. E o proprietário fornece o imóvel nas condições certas e segue as regras combinadas, principalmente a questão da exclusividade e de manter as contas e o imóvel em dia. Exatamente. O ponto central para o proprietário é ter clareza de que, embora esteja delegando a gestão do dia a dia, ele ainda tem responsabilidades bem importantes. Uhum. Por isso, ler com atenção, entender cada cláusula direitinho, como essas que a gente destacou aqui, é fundamental antes de assinar qualquer coisa. Ajuda muito a alinhar as expectativas, sabe? E a garantir que a relação com a administradora seja transparente e produtiva para todo mundo. Com